Esse é o podcast do canal Contextos Bíblicos. Eu sou Rodrigo Galiza, historiador do judaísmo e cristianismo antigo. Por anos eu fui editor de resenhas críticas no periódico acadêmico Andrews University Seminary Studies e aqui, nessa seção do meu podcast, eu resumo para você pesquisas sobre assuntos relacionados à Bíblia. Nesse episódio de resenhas, apresento minha reflexão e resumo sobre o livro intitulado Four Kingdom Motifs, Before and Beyond the Book of Daniel, o tema dos quatro reinos antes e depois de Daniel. Esse volume é uma coleção de artigos editado por Andrew Perrin e Lauren Struikenbroek. Foi publicado pela editora acadêmica Brill na Holanda em 2021. Esta é uma coletânea de artigos que reflete sobre a maneira particular como judeus e cristãos, principalmente, esquematizaram a história. Embora esse esquema da história, como sua sequência de pelo menos quatro reinos, remonte ao século VIII a.C. com Hesíodo, foi popularizado na tradição judaica cristã por causa dos escritos de Daniel. Os símbolos da estátua de quatro metais encontradas em Daniel capítulo 2 e das quatro bestas selvagens encontradas na visão de Daniel capítulo 7 são representações familiares desse tema historiográfico. Daí a prioridade do livro de Daniel no desenvolvimento dessa ideia, como o título da obra sugere. Abrangendo desde a apropriação bíblica em Daniel até a interpretação moderna de Hegel, o livro mostra a influência dessa divisão no tempo na literatura e na arte. Alguns autores vão além do tema dos quatro reinos para abordar outros tipos de periodização histórica, como as 70 semanas de Daniel 9 ou as 10 eras de 1 Enoque 91 e 93, o Apocalipse das Semanas, e indicam que a divisão de tempo em quatro períodos não era a única familiar aos escritores da Antiguidade. Além da introdução resumida pelo editor Andrew Perrin, o livro contém 13 capítulos organizados em ordem cronológica do material analisado. Esse volume explora uma ampla gama de usos desse recurso historiográfico, da antiguidade à modernidade. 5 dos capítulos abordam textos do período do Segundo Templo, o livro bíblico de Daniel, da autoria de Michael Segal, a versão grega de Daniel, escrita pelo autor Ian Young, a representação animal do tema, de Alexandre Fritsch, o livro de 1 Enoque, de Lauren Struikenbroek, e os manuscritos do Mar Morto, escrito por Andrew Perrin. 3 capítulos exploram textos das antigas culturas do Mediterrâneo, como os oráculos sibilinos, escritos por Olivia Lester, Hesíodo e Barnabé, escritos por Kylia Crabb, Hipólito de Roma, escritos por Catarina Brandt. 4 outros capítulos abordam apropriações da literatura na Antiguidade Tardia e na Idade Média, o Talmud Babilônico, escrito por Geoffrey Herman, textos apocalípticos cristãos, escritos por Lorenzo de Tomásio, textos árabes cristãos, escritos por Miriam Jaun, e comentários etíopes sobre Daniel, de James Hamrick. Um capítulo final abrange o curso da história de Roma no Iluminismo, como uma reflexão sobre as teorias do tempo, escritos por Brennan Breed. A abordagem histórica da coleção expõe o leitor a diferentes apropriações desse tema antes e depois do livro de Daniel, como o título sugere, e demonstra a qualidade generativa desse mecanismo historiográfico clássico. Gostaria de destacar aqui alguns conceitos que me impressionaram ao longo da minha jornada pelo livro, embora não esteja totalmente articulado nesta obra. A característica básica desse tema historiográfico é que uma sequência de pelo menos 4 reinos passará antes que o mal seja destruído e um reino eterno seja estabelecido. Como Brennan Breed explica no último capítulo do livro, o motivo ou tema dos 4 ou talvez 5 ou 6 reinos assume um poder invisível que orquestra os assuntos humanos. Assim, esse esquema é por natureza uma cronologia teleológica ou, como chama o autor Breed, cronosofia. A reflexão de Breed sobre a articulação humana do tempo
é muito bem feita e poderia ser o primeiro ponto de parada para os leitores dessa coletânea. O capítulo de Breed estabelece o arcabouço teórico que situa a contribuição dos textos analisados em cada capítulo para o desenvolvimento do tema dos quatro reinos. Estudantes de história em geral fariam bem em refletir sobre essa filosofia da história particularmente influente, que vai além da compreensão religiosa do tempo. Dentro da versão judaico-cristã desse tema, é possível identificar uma sequência de 4, 5, 6 ou mesmo 7 períodos. Essa variedade numérica na periodização histórica depende de como se distingue os elementos na visão de Nabucodonosor na estátua de Daniel capítulo 2, como ouro, prata, bronze, ferro, barro e rocha, e também os elementos da primeira visão de Daniel 7, leão, urso, leopardo, criatura aterrorizante, 10 chifres, chifre pequeno e filho do homem. Dependendo de como eles são vistos como símbolos de períodos históricos, a história é dividida em 4, 5, 6 ou 7. Certamente os primeiros 4 e o reino de Deus no final são os protagonistas explícitos dessas visões, mas é precisamente os elementos extras entre o quarto e o reino de Deus que levaram a diferentes aplicações desses símbolos na história. O livro indica que a identidade dos 10 chifres da quarta besta de Daniel capítulo 7 ou dos presumíveis 10 dedos dos pés da estátua em Daniel 2 foram um enigma interpretativo. Apesar das interpretações divergentes, o tema é inerentemente determinista, pois espera o fim do mal após o desaparecimento de um número específico de estruturas de poder. Seu propósito escatológico é, por natureza, um esquema de esperança para aqueles que creem em Deus, pois culmina com o governo eterno de Deus e a destruição dos poderes opressores. Foi dessa maneira prospectiva que a maioria dos intérpretes usou esse esquema, embora alguns o entendessem como uma descrição do passado. A coleção também demonstra que a principal questão abordada pelos intérpretes desse tema foi a identificação do quarto poder, que na versão da visão de Daniel 7 daria origem a mais alguns governantes, 10 mais 1. O ponto crucial e o objetivo do tema é o seu fim. Em Daniel, o texto judaico mais antigo existente a adotar essa divisão histórica em pelo menos 4 reinos, apenas o primeiro poder é identificado, como a Babilônia. Portanto, o trabalho de combinar os símbolos restantes com os poderes históricos foi deixado para os intérpretes. Embora a visão de Daniel capítulo 8 não seja estruturada com 4 elementos distintos, mas com 2 animais e outros chifres, a maioria dos intérpretes enxergam a visão do capítulo 8 do bode e do carneiro como um desenvolvimento temático dos 4 reinos da visão de capítulo 7 e do próprio capítulo 2, o que em si é uma observação importante da interpretação interna do livro de Daniel. Como os versículos 20 e 21 de Daniel 8 identificam os poderes da Média, Pérsia e da Grécia, esses reinos também fazem parte do esquema da maioria dos intérpretes. Conforme mencionado por alguns autores no tema dos 4 reinos, historicamente a maioria dos cristãos viam a sequência dos 4 reinos representando a Síria ou Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. A suposição era de que eles estavam vivendo no fim dos tempos, próximo à chegada do reino de Deus. Influenciados por 2 Tessalonicenses 2, que diz que o último inimigo de Deus, chamado de Filho da Perdição, também identificado na história como Anticristo, chegaria após a remoção do atual restringidor. Os cristãos da antiguidade entenderam que o limitador, ou aquele que restringe, de 2 Tessalonicenses 2, era o Império Romano. Mas, mesmo essa visão majoritária mudou com o tempo. O desaparecimento dos gregos e romanos como o Império Mediterrâneo forçou os intérpretes antigos a adaptar suas visões do tema dos 4 reinos. Como a Babilônia é explicitamente nomeada no livro de Daniel como o primeiro reino da sequência, a adaptação ocorreu próximo ao final da sequência. Após a queda da cidade de Roma no século V, muitos pensaram que Roma continuara no governo de Bizâncio, ou até com os carolíngios, abrindo caminho para a inclusão de grupos na identificação dos 4 reinos como o islamismo.
Essa flexibilidade atesta ao poder dessa ideia historiográfica. Outros intérpretes abandonaram a crença de que Daniel se referia ao futuro e substituíram Roma pela Grécia como o Quarto Império. Daniel e o tema dos quatro reinos tornaram-se coisa do passado. Comentários siríacos sobre Daniel influenciaram cristãos árabes e etíopes, propondo a sequência de Babilônia, Média, Pérsia e Grécia. Nessa interpretação, tendo a Média e a Pérsia separadas, para acomodar os gregos na quarta posição, à medida que Roma se tornara mais difícil de identificar no período medieval, alguns cristãos aderiram a uma ideia sugerida anteriormente por, ironicamente, um pagão. Como Jaume, no capítulo 12 dessa obra, aponta, a posição da Grécia como quarto reino foi defendida anteriormente por Porfírio, um pagão que criticava a crença cristã na natureza preditiva das Escrituras. O famoso escritor São Jerônimo, é claro, como um crente na profecia divina, rejeitou tal afirmação. Alguns judeus também passaram a questionar a função preditiva de Daniel. Eu suspeito que isso se deu em reação ao uso cronológico cristão das 70 semanas de Daniel para provar que Jesus era o Messias. Curiosamente, o autor Henrik mostra no capítulo 13 que os cristãos etíopes uniram ambas as interpretações, como Babilônia, Média, Pérsia e Grécia, e a interpretação de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, no mesmo manuscrito, T. Daniel 1, sugerindo que os cristãos ainda estavam divididos sobre a visão correta das profecias. Tanto Jaume quanto Henrik concluem que no período medieval a visão grega da interpretação dos quatro reinos, Babilônia, Média, Pérsia e Grécia, havia conquistado o apoio da maioria dos cristãos siríacos e da África Oriental. Nessa perspectiva, o debate mudou da identificação do quarto reino para a identificação do segundo. Simplificando, a Média e a Pérsia eram um único reino ou reinos distintos, na visão profética de Daniel. Esse debate já fazia parte das interpretações antigas do tema antes do cristianismo, como demonstra o capítulo de Perrin sobre os manuscritos do Mar Morto. Em alguns textos aramaicos encontrados nas cavernas de Qumran, 4Q 552, 4Q 553, a Babilônia é identificada como o primeiro poder governante sobre a Pérsia. O texto de Qumran abre margens para interpretação de que Babilônia e Pérsia eram vistas como uma só, mas o texto não é claro, porque o termo governar a Pérsia poderia ser apenas uma descrição geográfica, e não evidência de que a Babilônia e a Pérsia fossem entendidas como um só reino na sequência dos quatro reinos. No entanto, isso pode indicar que a ideia de dividir a Pérsia e a Média é muito antiga. Se for esse o caso, como a maioria dos intérpretes desses textos de Qumran o vê, o que encontramos aqui é uma sequência, até onde eu sei, não encontrada em nenhum outro lugar. Babilônia e Pérsia como o primeiro reino, seguido do segundo, terceiro e quarto. Como os textos são fragmentados e nenhum outro nome é dado, os intérpretes são novamente deixados à sua imaginação para identificar o possível poder que os autores ou autor tinham em mente além do primeiro, da Babilônia. E a partir da tabela de Perrin, com diferentes propostas para o esquema dos quatro reinos, não se pode ver consenso na interpretação desse manuscrito de Qumran. Estas são as visões apresentadas na tabela de Perrin. A primeira interpretação identifica como Babilônia e Pérsia, depois a Média, seguida da Grécia e Roma. A segunda interpretação é a Babilônia e Pérsia como o primeiro reino, seguido da Grécia, Síria e Roma. A terceira interpretação, novamente Babilônia e Pérsia no primeiro reino, seguido da Grécia, Egito Ptolomaico e Síria Seleucida. A quarta interpretação, a Babilônia e Pérsia como o primeiro reino, seguido da Grécia, Roma e Reino de Deus. E a quinta interpretação, Babilônia e Pérsia no primeiro lugar, seguido da Média, Grécia e Reino de Deus. Percebe-se a partir dessas sugestões que a Média está frequentemente ausente e, nas duas últimas propostas, o Reino de Deus se torna o quarto reino, o que, na minha opinião,
se desvia significativamente da versão da visão de Daniel mais frequentemente usada pelos intérpretes. Outro ponto significativo é que os Ptolomeus e os Seleucidas são vistos por alguns como distintos da Grécia. Somando a essas diferentes sugestões interpretativas, os capítulos de Michael Siegel, que é o capítulo 2, e Yam Yong, que é o capítulo 3, mostram na obra as variantes dos textos de Daniel que podem fazer a diferença na identificação dos 4 reinos. Embora suas visões sobre essas variantes textuais possam desafiar as visões cristãs tradicionais sobre Daniel, não estou convencido de que façam diferença. O que vejo é que os manuscritos da Septuaginta indicam que Daniel 2 foi lido à luz de Daniel 7, com ênfase no quinto elemento da sequência. Um desafio mais sério às visões fortemente defendidas sobre Daniel 7, na minha opinião, é proposta pelo autor Michael Siegel nessa obra. Ele tem um estudo sobre a terminologia tempo, tempos e metade de um tempo. De uma perspectiva linguística, Siegel argumenta convincentemente que a partir de dados do próprio livro de Daniel, como por exemplo Daniel 12:7, que esse período, tempo, tempos e metade de um tempo, deveria ser melhor compreendido como um superlativo, como um tempo final. Isso questionaria as visões tradicionais de preteristas, historicistas e futuristas. Cada um, à sua maneira, aplicam a frase de Daniel como representando 3 anos e meio, seja no tempo de Antíoco, seja no período medieval, ou seja no futuro previsível. Essa interpretação de Siegel também pode desafiar a conexão que os futuristas fazem entre Daniel 7:25 e Daniel 9:25. Em suma, esse livro demonstra a multiplicidade de visões sobre os detalhes da apropriação bíblica e extrabíblica do tema dos 4 reinos. A pluralidade é, sem dúvida, um subproduto do próprio texto profético, que fornece apenas alguns nomes específicos. Como James Hamrick corretamente descreve, os intérpretes desse tema deram continuidade, abro aspas, ao trabalho hermenêutico já iniciado pelo próprio profeta Daniel, decifrando os símbolos deixados intocados pelo intérprete de sonho e pelo anjo intérprete, fecho aspas, página 275. Talvez porque seu formato seja simples e a sua mensagem não seja explicitamente explicada, pois trata do futuro, a interpretação daniélica dos 4 reinos ainda cativa a imaginação dos leitores, e presumo que ela perdurará e atrairá mais especulações até a inauguração do Reino de Deus. Essa coleção de artigos intitulada Four Kingdom Motifs é uma ótima reflexão sobre esse influente esquema historiográfico. Rico em detalhes, o livro beneficiará qualquer intérprete do livro de Daniel, bem como aqueles interessados em profecias, visões regionais das escrituras cristãs ou simplesmente da história das ideias. O livro foi licenciado para creativecommons.org e agora está disponível gratuitamente no site da editora Brill. Se você quiser ler o original em inglês dessa resenha, acesse o link na descrição desse podcast ou procure no site do Andrews University Seminary Studies. Se quiser aprender mais sobre esse e outros assuntos, inscreva-se no canal Contextos Bíblicos. Me acompanhe no Instagram, compartilhe o conteúdo e se tiver alguma dúvida, escreva nos comentários. Até a próxima resenha.